E, e os reis de Israel, em determinado momento, depois de Davi, depois de Salomão, o reino se dividiu em dois. Uma parte ficou com Roboão e outra com Jeroboão. Tribos do norte e tribos do sul. As tribos do sul tiveram 20 reis, e de 20, 8 seguiram os caminhos do Senhor, e 12 não seguiram os caminhos do Senhor. Das tribos do norte, 20 não seguiram os caminhos do Senhor. Então, aqui o livro de Crônicas dá esse resumo mostrando que quando alguns reis se desviavam do procedimento, das ordenanças de Deus, Deus levantava então os profetas para combater essas inconsequências desse povo, né? E dos reis também. E é esse o cenário que apresenta aqui em Crônicas. Alguns reis, eles se levantavam, eles restauravam a relação do povo com Deus. Eles rompiam e eliminavam os altares dos outros deuses e retomavam, então, somente os holocaustos de Deus, o Deus de Israel. Então, a gente vê inúmeros fazendo esse mesmo processo, né? Eles acabam com os altares de Baal, os Baalins, os postos da deusa Aserá, que era corriqueiro, que era comum o povo se desviar e começar a servir esses deuses, certo? Esse é o cenário aqui em Crônicas. E aí, nós chegamos então agora no reinado de Acasias, de Judá e Benjamim, tribos do sul, e as demais outras 10 tribos do norte, ok? Só vou tentar desafixar aqui. Eu estou no celular e aí eu consigo ver 4 janelas só, mas acredito que se eu organizar aqui eu consigo ver mais janelas, né? Calma. Estou vendo aqui o César, estou vendo a Fábio, estou vendo o Moelemar. Agora a Claíra abriu a câmera, a Rosália. Amém. Deixa eu só desfocar aqui. Pois bem, o reinado de Acasias de Judá. Hoje, Crônicas 22 até o 24. Os moradores de Jerusalém puseram Acasias, o filho mais moço de Jeorão, como rei no lugar do seu pai. Isso porque o bando de árabes que havia invadido o acampamento tinha matado todos os filhos de Jeorão, menos Acasias. Assim, Acasias se tornou rei de Judá, aos 22 anos de idade. Ele governou em Jerusalém 1 ano. A mãe dele se chamava Atalia e era filha do rei Acabe e neta do rei Onri de Israel. Ela dava maus conselhos a Acasias, e assim ele seguiu o péssimo exemplo da família de Acabe. Como a família de Acabe havia feito, ele pecou contra Deus, o Senhor, porque depois da morte do seu pai, outras pessoas da família de Acabe foram seus conselheiros. Seguindo os conselhos que eles davam, Acasias se juntou com o rei de Israel, Jorão, filho de Acabe, e foi até Ramote Gileade para lutar contra o rei Hazael, da Síria. Jorão foi ferido na batalha e voltou para a cidade de Jezreel, a fim de tratar os seus ferimentos. Acasias foi até lá visitá-lo. Deus havia decidido que Acasias iria morrer nessa visita a Jorão. Logo que chegou, Acasias foi com Jorão encontrar-se com Jeú, filho de Ninsi, a quem o Senhor Deus havia escolhido para acabar com a família de Acabe. E Jeú estava executando a condenação divina contra a família de Acabe quando encontrou alguns chefes de Judá e alguns sobrinhos do rei Acasias, que estavam a serviço do rei, e Jeú os matou. Depois ele mandou procurar Acasias, que foi encontrado na cidade de Samaria, onde estava se escondendo. Entregaram Acasias a Jeú e o mataram, mas eles o sepultaram porque era neto do rei Josafá, que havia se esforçado para servir com todo o coração a Deus, o Senhor.
E agora não havia nenhuma outra pessoa da família de Acasias que pudesse ser rei. Assim que Atalia, a mãe do rei Acasias, soube da morte do filho, deu ordem para que todas as pessoas da família real fossem mortas. Somente Joás, filho de Acasias, escapou. Ele ia ser morto com os outros, mas foi salvo por sua tia Jeozeba, que era filha do rei Jeorão, minha irmã de Acasias e mulher do sacerdote Joiada. Ela levou Joás e a sua babá para um quarto do templo e escondeu de Atalia. Assim, ele não foi morto. Durante 6 anos, Joás ficou ali escondido com as pessoas. Uau! Durante 6 anos, Joás ficou ali escondido com as pessoas que protegiam. Enquanto isso, Atalia governava o país. No 7º ano, o sacerdote Joiada tomou coragem e mandou chamar 5 oficiais do exército: Azarias, filho de Jeorão, Ismael, filho de Joanã, Azarias, filho de Obed, Maacéias, filho de Adaías, e Elisafate, filho de Zicri. Joiada conseguiu convencê-los a ajudá-lo. Então eles foram por todo o país e voltaram trazendo para Jerusalém os levitas e os chefes de família de todas as cidades de Judá. Todos se reuniram no templo e fizeram um acordo com Joás, o filho do rei. E Joiada lhes disse: Aqui está o filho do rei. É ele quem deve ser rei, de acordo com a promessa do Senhor, que o Senhor Deus fez a respeito dos descendentes de Davi. Vocês vão fazer o seguinte: uma terça parte de vocês, levitas e sacerdotes que estão de serviço no sábado, guardará os portões do templo. A outra terça parte ficará na guarda do palácio e a outra terça parte ficará no portão do alicerce. O povo se reunirá nos pátios do templo. Ninguém deverá entrar no lugar santo, a não ser os sacerdotes e os levitas que estiverem de serviço. Eles poderão entrar porque foram consagrados. Todos os outros devem ficar do lado de fora, como o Senhor Deus manda. Os levitas, com as armas na mão, ficarão em volta do rei Joás e irão com ele a qualquer lugar onde for. Qualquer pessoa que entrar no lugar santo será morta. Os levitas e o povo fizeram tudo o que Joiada ordenou. Cada oficial reuniu seus homens, tanto os que entravam de serviço no sábado, como os que saíam. Pois Joiada não deixou que fossem embora os que estavam saindo do serviço. Ele entregou aos oficiais as lanças, os escudos que tinham sido do rei Davi e que haviam ficado guardados no templo. Em seguida, pôs por toda a frente do templo soldados armados, com espada, para protegerem o rei. Então levaram Joás para fora, colocaram a coroa na cabeça dele e lhe entregaram uma cópia do testemunho. Assim ele se tornou rei. Joiada e seus filhos o ungiram, e todos gritaram: Viva o rei! A rainha Atalia ouviu os gritos do povo, que corria e dava vivas ao rei, e foi até o templo, onde todos estavam reunidos. Ela viu o novo rei perto da coluna, na entrada do templo. Este estava rodeado pelos oficiais e pelos corneteiros, e todo o povo estava gritando de alegria e tocando trombetas. Os cantores do templo, com os seus instrumentos musicais, estavam dirigindo os cânticos de louvor em sinal de desespero. Atalia rasgou as roupas e gritou: Traição, traição! Joiada não queria que Atalia fosse morta na área do templo, e por isso deu aos oficiais do exército a seguinte ordem: levem a rainha para fora, passando pelo meio das filas de guardas, e matem qualquer pessoa que tentar salvá-la. Então eles a prenderam e levaram para o palácio, e ali, no portão dos cavalos, ela foi morta. O sacerdote Joiada fez um acordo com todo o povo e com o rei Joás, pelo qual eles seriam o povo de Deus, o Senhor. Então o povo foi até o templo do deus Baal e os derrubou. Eles quebraram os altares. Olha só, você percebe, o sacerdote Joiada fez um acordo com todo o povo e Joás, pelo qual eles seriam o povo de Deus, o Senhor. Então o povo foi até o templo do deus Baal e o derrubou. Eles quebraram os altares e ídolos e ali, em frente dos altares, pegaram Matã, o sacerdote de Baal, e o mataram. Joiada pôs os sacerdotes e os levitas para tomarem conta do serviço do templo. O rei Davi os tinha organizado em grupos para apresentar os sacrifícios a Deus, segundo está escrito.
Segundo está escrito na lei de Moisés, e para cantarem e louvarem de acordo com as instruções de Davi. Joiada pôs guardas nos portões do templo para impedirem que qualquer pessoa impura entrasse na área do templo. Aí, Joiada, os oficiais, as altas autoridades, os governadores e todo o povo levaram o rei do templo para o palácio. Entraram pelo portão principal, e o rei se sentou no trono. Todos estavam felizes, e a cidade ficou calma, pois Atalia tinha sido morta. Joás tinha 7 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 40 anos em Jerusalém. A sua mãe se chamava Zíbia e era da cidade de Berseba. Enquanto o sacerdote Joiada vivia, Joás fez o que agrada a Deus, o Senhor. Joiada arranjou para Joás 2 esposas, que lhe deram filhos e filhas. Algum tempo depois, Joás decidiu fazer concertos no templo. Mandou chamar os sacerdotes e os levitas e lhes disse: vão pela cidade de Judá e recebam o dinheiro que o povo deve dar para o pagamento dos concertos que são feitos todos os anos no templo. E façam isso logo. Mas eles não se apressaram. Então o rei mandou chamar o grande sacerdote Joiada e perguntou: por que você não exigiu que os levitas trouxessem de Judá e de Jerusalém o imposto que Moisés, servo do Senhor, mandou cobrar do povo para pagar as despesas da tenda da presença de Deus? Atalia, aquela mulher má, e os seus seguidores haviam estragado o templo e tinham usado os objetos sagrados do templo na adoração do deus Baal. O rei mandou fazer um cofre, que foi colocado no portão do templo, do lado de fora. Então anunciaram pela cidade de Jerusalém e pelo país inteiro que o povo devia trazer a Deus o Senhor o imposto que Moisés, servo de Deus, havia mandado cobrar, quando eles estavam no deserto. Os chefes e todo o povo vieram alegres e puseram dinheiro no cofre, que ficou cheio. Todos os dias os levitas levavam o cofre aos funcionários do rei. Quando estes viam que estava cheio, o secretário do rei e o representante do grande sacerdote vinham, tiravam o dinheiro e levavam o cofre de volta para o templo. Assim ajuntaram muito dinheiro. O rei e Joiada entregavam o dinheiro aos homens que estavam encarregados do trabalho do templo. E estes contratavam pedreiros, carpinteiros e pessoas que trabalhavam com ferro e bronze para fazer os concertos no templo. Perceba aqui que a grande questão sempre do desvio, né, do coração dos reis, o desprezo, sempre tinha a ver com o desprezo em relação ao templo. Sempre. Aos sacerdotes, aqueles que representavam Deus, aqueles que eram o elo, que eram o canal de Deus para com o povo e levavam as petições do povo para com Deus. E sempre que eles retomavam essa relação, eles se voltavam ao Senhor, reconheciam quem era o seu Deus, as suas práticas piedosas. Sempre que eles se reorientavam em relação a isso, Deus os abençoava. Isso é até hoje. Sempre quando nós voltamos, percebemos quem é o nosso Deus. Vivemos a nossa vida piedosa diante do Senhor. O Senhor nos abençoa, temos o favor, a graça dele é derramada sobre nós. Amém? Então, tudo tem a ver sempre com a valorização da presença. Isso deve ser um princípio, isso é um princípio espiritual. Valorizamos a presença. Não desprezamos a vida piedosa. Não desprezamos a relação com o Senhor e a relação com o seu povo, que são os nossos irmãos. Então, olha só, eles levavam o templo havia sido desprezado. Atalia, né? Você viu que Atalia foi um caos. Ela matou os da família de Jeorão. Depois que Jeorão morreu, ela assumiu o trono e ela acabou com o templo, né? Retirou móvel do templo, e retirou ouro do templo e construiu e deu aos deuses, a Baal e aos demais deuses. Pois bem, depois disso, ela foi morta e agora o rei Joiada
eles restauraram esse templo, né? Falaram para o povo: olha, vocês devem trazer recursos agora, porque a gente vai fazer os concertos no templo e nós vamos reorganizar tudo como era, como Moisés ordenou, né? E foi isso que aconteceu. 13. Todos puseram mãos à obra e trabalharam tão bem que o templo acabou ficando como era quando tinha sido construído. Ficou até mais forte do que antes. Uau! Uau! Quando terminaram o trabalho, levaram ao rei a joiada, o ouro e a prata que haviam sobrado. Eles usaram esse ouro e a prata para fazer objetos usados no culto, no templo, e para os sacrifícios, e também para fazer vasilhas e outros objetos. Enquanto Joiada viveu, os sacrifícios foram oferecidos no templo todos os dias. Joiada viveu muito, até ficar bem velho. Ele morreu aos 130 anos de idade e foi sepultado junto com os reis da cidade de Davi, por causa do bom serviço que havia prestado ao povo de Israel, ao Deus e ao templo, a Deus e ao templo. Depois da morte de Joiada, as altas autoridades de Judá foram falar com o rei e se ajoelharam em frente dele em sinal de respeito. E o rei concordou com o que eles disseram. Aí o povo parou de ir ao templo para adorar o Senhor, o Deus dos seus antepassados, e começou a adorar os postes da deusa Aserá e os ídolos. Olha que o pecado acontecendo de novo. Vamos lá. Depois que Joiada morreu, você viu que Joiada, sacerdote, que reconstruiu ali o templo, que liderou toda essa reforma, ele morreu. As altas autoridades de Judá foram falar com o rei e se ajoelharam em frente dele em sinal de respeito. E o rei concordou com o que eles disseram. Aí o povo parou de ir ao templo para adorar o Senhor, o Deus dos seus antepassados, e começou a adorar os postes da deusa Aserá e outros ídolos, ou seja, o povo voltou a pecar. Por causa desse pecado, o Senhor Deus ficou irado com o povo de Judá e com os moradores de Jerusalém. Mas o Senhor mandou profetas, lembra que eu falei? Sempre o Senhor mandava profeta para denunciar e corrigir o povo. O Senhor mandou profetas a fim de avisarem o povo que voltasse para ele. Porém, o povo não deu atenção a eles. Aí o Espírito de Deus veio sobre Zacarias, filho do sacerdote Joiada. Então ele ficou de pé num lugar alto e disse ao povo: esta é a mensagem de Deus. Porque desobedecem os mandamentos de Deus, o Senhor, fazendo assim com que a desgraça caia sobre vocês. Vocês abandonaram o Senhor, e por isso ele também os abandonará. Algumas pessoas fizeram planos para matar Zacarias. Ó, viu? Sempre que o profeta denunciar, se levanta para confrontar, haverá perseguição. A gente tem visto isso inúmeras vezes, né? Esses confrontos e essas perseguições. Porque entrega uma mensagem que ninguém quer entregar. E corre o risco e coloca sua vida em risco. Então, falamos isso constantemente agora, porque isso aparece de forma reincidente, né? Essas menções de profetas serem perseguidos. Mas esse é o nosso chamado, esse é o seu chamado também, de entregar mensagem de esperança, mas mensagem também que vai confrontar. Toda mensagem que vai provocar esperança, ela vai confrontar o pecado também. E as pessoas se incomodam com isso. Então, eles se desviaram do caminho do Senhor, Joiada havia morrido, e aí tinha reconstruído o templo, o templo ficou até mais forte do que antes, e o culto a Deus havia sido instituído novamente. No entanto, Joiada morreu, e é interessante isso, né? Porque às vezes tem pessoas que eles são colunas dentro de uma casa, eles são colunas, eles são bases, referenciais. E sabe quando aquela pessoa se vai, ou se aquela pessoa muda de cidade, muitas pessoas que viviam na sombra se perdem, né? E por isso que a fé ela precisa ser desenvolvida de uma maneira, precisa ser individualmente, precisa ser fortalecida. Sabe, a gente consegue caminhar alguns quilômetros à sombra, mas não dá para completar a jornada na sombra, não. Chega o dia que nós temos os nossos testes. Chega o dia que nós temos os nossos desafios. Chega o dia que nós temos as nossas lutas, as nossas experiências sem Deus. E aí não é a fé do outro, né? Não é a experiência do outro, são as nossas. É por isso que a nossa fé precisa ser fortalecida.
né? Às vezes as pessoas, a vida piedosa, não dão muito valor, né? Trata de forma leviana. Nós estamos aqui, por exemplo, no devocional todos os dias, fortalecendo. Isso aqui é individual, né? Você está se alimentando. É a sua fé, é a sua vida com Deus, é o seu tempo de devocional, é a sua oração, são as suas percepções, né? Agora, aqueles que desprezam isso, eles andam na sombra, porque está tudo bem, tá tudo muito bem, obrigado. Mas chegará o dia que talvez vai precisar. E se não tem suas bases fortalecidas, se não tem as suas convicções, as suas experiências, perde a relação, abandona o Senhor e vira um caos novamente. Era isso que acontecia com o povo de Israel. Joiada morreu e aí o povo já começou a se desviar do caminho do Senhor. Deus levantou então quem? Zacarias. Denunciou o erro do povo e aí alguns já tentaram matar. Pessoas fizeram planos para matar Zacarias. E obedecendo a ordem do rei, o mataram a pedradas no pátio do templo. 22. O rei nem pensou no serviço fiel que lhe havia prestado Joiada, o pai de Zacarias. Meu Deus. Matou o filho dele. Zacarias, ao morrer, disse: que o Senhor Deus veja isso e acerte as contas. Interessante isso, né? Olha a profecia de Zacarias. O Senhor está vendo isso. E um dia vai acertar as contas com vocês. Sabe, quando a gente olha essa história, pastor, isso aqui era morte, né? Só morria mesmo. E hoje, pastor? Bom, bem verdade que o diabo continua mesmo, né? Quer matar. Mas hoje, sabe, a morte muitas vezes é a reputação, sabe? O levante contra a reputação, as mentiras, calúnias, perseguições, né? Atento são são os levantes contra a moral, né? Porque o que desqualifica uma pessoa, né? A sua moral, qualifica ou desqualifica, né? E então profetas serão perseguidos e caluniados, difamados, porque é uma tentativa de Satanás provocar a morte moral, né? Isso de um cristão, né? Um cristão genuíno. E, e Zacarias aqui é morto por conta da mensagem de confronto. E aí ele declarou que o Senhor veja isso e acerte as contas. Sabe, todos aqueles que se levantam contra aqueles que carregam uma mensagem de confronto, de, de orientação, e que muitas vezes é interpretada como uma afronta, né? O Senhor, quando aqueles que se levantam contra, essa profecia aqui, ela permanece, né? O Senhor, chega o dia que o Senhor acerta as contas, né? Então sempre perceba e reconheça aqueles que Deus levanta sobre a sua vida para ser um canal de Deus, um canal de orientação, de instrução. Quando Deus apara nossas arestas, quando Deus nos reorienta, coloca-nos no caminho novamente. Amém? Seja você aquele que tem um coração sensível, humilde, para perceber, né, aqueles que Deus levanta como Zacarias, ainda que para confrontar os nossos erros, mas não interprete que eles não são boca de Deus. Amém? Os reconheça. Que caso resistamos e tratemos com indiferença ou de forma leviana, pode que Deus um dia acerte as contas. Amém? Durante a primavera daquele ano, 24, capítulo 24, versículo 23. Durante a primavera daquele ano, o exército sírio invadiu a terra de Judá e atacou a cidade de Jerusalém. Mataram as altas autoridades do... Meu Deus. Durante a primavera daquele ano, o exército sírio, os inimigos de Israel. Quem que tinha matado Zacarias? O povo de Israel, certo? E o Zacarias falou assim, que o Senhor Deus veja isso e acerte as contas. O que vocês estão fazendo? Desprezando aqueles que foram enviados para orientar vocês. Então tá bom. Durante a primavera daquele ano, no mesmo ano, o exército sírio invadiu a terra de Judá e atacou a cidade de Jerusalém.
Mataram as altas autoridades do país e mandaram para o rei da Síria em Damasco tudo o que levaram do país. O exército sírio era pequeno, mas o Senhor Deus deixou que eles derrotassem o exército dos judeus, que era muito maior. Uau! Pois os judeus haviam abandonado o Senhor, o Deus dos antepassados. Assim, o rei Joás recebeu o castigo que merecia. Você percebe? Israel tinha um exército muito maior. Veio um exército menor dos sírios, mas o Senhor permitiu. Por quê? Se cumpriu aqui a profecia de Zacarias, que o Senhor Deus veja isso e acerte as contas. Deus acertou as contas. Joás havia sido gravemente ferido. Depois que os sírios foram embora, 2 oficiais de Joás fizeram uma revolta contra ele e o mataram enquanto ainda estava na cama. Eles fizeram isso para se vingar da morte do filho do sacerdote Joiada. Uau! Você está percebendo aqui? Olha só, Joás havia ficado gravemente ferido. Depois que os sírios foram embora, os sírios atentaram contra Israel, né? Feriram Joás, ele ficou de cama. Mas, depois que os sírios foram embora, 2 oficiais do próprio Joás fizeram uma revolta contra ele e o mataram enquanto ainda estava de cama. Eles fizeram isso para se vingar da morte do filho do sacerdote Joiada. Quem era o filho do sacerdote Joiada? Zacarias. Joás matou Zacarias. Joás foi morto agora. Deus vingou. Joás foi sepultado na cidade de Davi, mas não nos túmulos dos reis. 2 homens planejaram a morte dele. Zabade, filho de Simeate, uma mulher da terra de Amon, e Jeozabate, filho de Sinrite, uma mulher da terra de Moabe. No comentário sobre o livro dos reis estão escritas as histórias dos filhos de Joás, as muitas profecias que foram feitas contra ele e a história da reconstrução do templo. Amazias, filho de Joás, ficou no lugar dele como rei. Amém? O devocional de hoje, eu até me surpreendi, porque são somente esses 3 capítulos, né? Mas, se você me permite, para nós, eu acho que a gente tem um tempinho aqui para nós continuarmos e recuperarmos alguns capítulos que a gente deixou em aberto ali nos dias do Rema Camp. Tudo bem nós continuarmos um pouquinho? Tudo bem por você? Tudo bem? Aí a gente já anda aqui. Não temos nenhuma obrigação, né? A gente pode colocar 4 dias a mais lá. Mas como aqui hoje é domingo, né? Eu acho que não compromete muito a nossa tarde. Eu acredito que a gente pode avançar um pouquinho aqui. Tudo bem? 25, então. Aí eu peço depois que vocês me ajudem só a gravar isso para a gente ir adequando nos próximos devocionais também, aonde que a gente parou, certo? Amazias tinha 25 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 29 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Jeoadã e era da cidade de Jerusalém. Amazias fez o que é agradável a Deus, o Senhor, mas não foi sincero. Logo que se firmou no poder, ele mandou matar os oficiais que haviam assassinado seu pai, o rei. Meu Deus, já vingou os 2 que tinham matado seu pai. No entanto, não mandou matar os filhos deles, mas seguiu o que o Senhor havia ordenado na lei de Moisés. Os pais não serão mortos por causa dos crimes cometidos pelos filhos, nem os filhos por causa dos crimes cometidos pelos pais. Uma pessoa será morta somente como castigo pelo crime que ela mesma cometeu. Amazias mandou chamar todos os homens que tinham 20 anos de idade para cima das tribos de Judá e de Benjamim. Ele os organizou em grupos de 1.000 e de 100, segundo as famílias que as pertenciam, e os pôs debaixo do comando de oficiais. Eram 300.000 homens. Todos eram soldados corajosos e experientes, armados com lanças e escudos. Além destes, Amazias contratou 100.000 soldados de Israel por uns 3.400 quilos de prata. Mas um profeta foi falar com Amazias e disse: Ó rei, não leve esses soldados, pois o Senhor Deus não está com esses homens do reino do norte. Lembra? Amazias agora reina em Judá e Benjamim, tribos do sul. Amazias agora contrata alguns soldados do norte. E o profeta foi falar com Amazias e disse: Amazias, olha só,
Não leve esses soldados, pois o Senhor Deus não está com esses homens do reino do norte. Mas se o Senhor achar que com eles o seu exército ficará mais forte, então Deus fará com que o Senhor seja vencido pelos inimigos, pois ele tem o poder para dar a vitória ou a derrota. Amazias perguntou: mas o que vai acontecer com toda aquela prata que paguei para que os soldados de Israel lutassem no meu lado? O profeta respondeu: o Senhor Deus pode lhe dar muito mais que isso. Meu Deus. Uau. Sabe, às vezes, olha o princípio espiritual aqui. Eu já vi pessoas, por exemplo, não querer casar por conta de e viver em pecado, por exemplo, né, fora da aliança, por conta de uma pensão, por exemplo. Né? Não sei, cada um tem o seu desafio de fé, né? Mas eu já vi inúmeros casos, né, de pessoas que por conta de algo que aparentemente a pessoa não viveria sem aquilo, por conta disso desobedece, vive fora da orientação de Deus, né? Vive em pecado. E a pessoa acha que aquilo traz benefício. E é justamente isso que é a pergunta aqui de Amazias, quando o profeta diz para ele: olha, tu tá contratando soldado, tá pegando força. E aí a gente pode aplicar isso para nossas vidas, né? Às vezes é uma força, às vezes é uma parceria, às vezes é uma aliança, às vezes é um recurso, né? Que aquilo não tem procedência em Deus. A gente acha que se a gente fizer a nossa fezinha lá na Loto Fácil, na Mega Sena, num joguinho, né? Que isso aí vai ser bênção. Não é pouco comum isso acontecer. A gente acha que se é ouro é de Deus. Se é soldado, se está do nosso lado é de Deus. Mas às vezes é contratado. E essa contratação fala sobre os meios naturais de a gente obter ajuda ou riqueza. E Deus não aceita isso. Aí o profeta diz para Amazias: olha, não leve esses soldados. E aí Deus dizendo para nós: não faça desse jeito. Não leve essa parceria. Não pegue esse recurso. Por quê? Porque Deus não está no meio disso. Deus não está com eles. Não é desse jeito. Mas se o Senhor achar que com eles o seu exército ficará mais forte, ou seja, se você achar que tu vai ficar mais rico, que isso aí vai dar conta, que aí tu vai prosperar, que aí tu vai ficar mais forte, então Deus fará com que Deus fará com que o Senhor seja vencido pelos inimigos. Ou seja, isso pode ser, na verdade, a destruição. Tudo aquilo que a gente faz, que a gente projeta, que talvez a gente não dependa de Deus, talvez o Senhor permita que isso seja um problema na nossa vida. E às vezes a gente não gosta, né? Mas na verdade, isso é muita bondade de Deus. Porque é preferível que na derrota nos arrependamos e sejamos reorientados à dependência exclusivamente e totalmente do Senhor, do que o nosso aparente sucesso sem Deus. Né? Então, às vezes, tem coisa que o maior sucesso é nós termos fracasso. Tem situações que o maior fracasso é nós termos sucesso naquilo que a gente desenhou e projetou sem o Senhor. Amém? Por isso, talvez nós fracassados sejamos um sucesso. Esse é o paradoxo. Esse é o paradoxo do Evangelho. Talvez nós um sucesso sejamos um fracasso. Mas talvez nós um fracasso sejamos um sucesso diante do Senhor. O profeta respondeu, Amazias perguntou: mas o que vai acontecer com toda a prata? E agora eu vou perder tudo? Para todo o investimento que eu fiz. E agora? Como é que fica? O profeta respondeu: meu Deus, segura isso aqui. O Senhor Deus pode lhe dar muito mais que isso. Irmãos, este é o ano da restituição. Quero lembrar você que este é o ano da restituição. Estava falando ontem com o pastor Eduardo, duas coisas que
já estava há 15 anos aí, né? É um desejo no nosso coração, que era aquela rede trifásica lá no Monte Remo, era uma coisa, 15 anos. E a outra é a tal da estrada, porque sempre quando o acesso ao Monte Remo, ele é complexo. Aquela primeira estrada ali, de acesso mais curto, um pouco mais curta, ela é muito íngreme. Olha o que já foi investido ali, o problema é que é um morro, então desce muita água ali, sempre destrói a estrada, a água cria valas no meio da estrada, carrega pedras, é bem complexo. E o investimento para resolver aquilo ali mesmo é monumental. Então, tínhamos e usamos comumente ou frequentemente um acesso secundário, né? Aquele um pouco mais distante. Só que é muito longe, é um pouco mais longe, né? Também desafiador. E aí nós desejávamos construir uma estrada mais próxima. E para isso precisávamos adquirir uma parte de um terreno lá para que pudesse dar acesso. Questão de um ano passado, eu acho, a gente conseguiu fazer um contrato e comprar e começar, e parcelamos e começamos a comprar uma parte ali. E agora, Deus, já ontem começamos a abrir a estrada. Irmãos, vai ser coisa de 800 metros. Vai chegar em terra de areia. Questão de 800 metros já estamos no monte, reto. Só subir assim, reto. Não é íngreme, né? Vai ser leve. E justamente nesse tempo, nós agora iniciamos, acabou o segundo mês, nós iniciamos o terceiro mês. Terceiro mês, 3 ressurreição. Em 3 meses, resolveu o que estava para 15 anos a ser resolvido. Sabe por quê? Porque uma palavra profética foi liberada. Este é o ano da restituição. Coisas que estavam há muito tempo para serem resolvidas. Coisas que estão, talvez, negócios, causas na justiça, não sei, as demandas que você tem. Mas creia na palavra. Se aproprie da palavra. Confesse e declare a palavra. Esse é o ano da restituição. E às vezes a gente diz o seguinte, olha, mas e o que foi perdido? Deus vai restituir aquilo. E tem coisa que a gente fica tentando buscar com a própria força. E aí, essa foi a pergunta de Amazias. E aí, eu perdi coisa, e aí vai ficar por isso? Aí o profeta respondeu, e eu gostaria que você gravasse isso, né, no seu coração, especialmente. É, o profeta respondeu, o Senhor Deus pode lhe dar muito mais do que isso, porque a fonte é Ele. Aleluia. A fonte é o Senhor pode dar muito mais que isso. Muito mais do que foi perdido, muito mais daquilo que foi roubado, muito mais daquilo que foi levado. O Senhor pode dar muito mais. Então Amazias mandou os soldados do reino do norte de volta para casa. Versículo 10. E eles foram embora, furiosos com o povo de Judá. Amazias tomou coragem e foi com o seu exército até o Vale do Sul, onde matou 10.000 inimigos edomitas. Outros 10.000 foram presos pelos soldados de Amazias e levados até o alto de um rochedo. Ali, eles foram jogados e morreram esmigalhados lá embaixo. Enquanto isso, os soldados israelitas que Amazias tinha mandado embora atacaram a cidade de Judá e ficavam... Enquanto isso, os soldados israelitas que Amazias tinha mandado embora, os inimigos aí atacaram a cidade de Judá, que ficava entre Samaria e Bet-Horon. Mataram 3.000 pessoas e levaram consigo muitas coisas. Depois de ter derrotado os edomitas, Amazias voltou para Jerusalém, trazendo consigo os ídolos deles. Ele fez desses ídolos os seus próprios deuses e os adorou, e queimou incenso a eles. O Senhor Deus ficou irado com Amazias e enviou um profeta que lhe disse o seguinte: por que o Senhor está adorando esses deuses estrangeiros que não puderam salvar o povo deles das mãos do Senhor? Mas o rei interrompeu, dizendo: desde quando eu coloquei você como meu conselheiro? Eita, cala a boca, senão eu vou mandar matá-lo. O profeta se calou, mas antes disse: eu sei que Deus decidiu destruí-lo, pois o Senhor fez tudo isso e não deu atenção ao meu conselho. Então, você percebe aqui uma constante
instabilidade, né? Uma hora serve ao Senhor, vai lá, vence uma guerra, daqui a um pouco pega. O Senhor está dando vitória na guerra, vai lá, pega aqueles despojos da guerra, né? As riquezas, as bênçãos, e já torna essas bênçãos um Deus. Tá pedindo um filho, daí Deus dá um filho, o filho já se torna um poste, já se torna um ídolo, já não relaciona mais com ninguém, já não vive mais com Deus, já não tem mais vida de igreja, já não vai mais em lugar nenhum. Tá pedindo um carro, daí Deus dá, daí agora o carro virou um Deus. Tá pedindo um emprego, daí Deus dá, daí vai lá, o emprego já virou Deus. É assim que acontecia, né? Já faz daquilo um ídolo, já aborta a relação com Deus, né? E aqui, Deus usa aqui então o profeta, um irmãozinho do GC, para dizer: irmão, por que tá faltando do GC? Por que tu não tá mais junto? Aí diz assim: cala a boca. Por acaso quer mandar na minha vida? Por acaso eu te coloquei como meu conselheiro? Tem que se intrometer. Estão forçando agora. Agora é controle. A gente não pode faltar um GC que estão em cima. Não, filho, é profeta guardando tua vida. É profeta que Deus levantou para guardar a aliança, te guardar debaixo da aliança. O profeta se calou, mas antes disse: eu sei que Deus decidiu destruí-lo, pois o Senhor fez tudo isso e não deu atenção ao meu conselho. Depois de consultar os seus conselheiros, o rei Amazias mandou mensageiros ao rei de Israel, Joás, que era filho de Joacás e neto de Jeú, desafiando-o para uma batalha. Mas o rei Joás respondeu assim: uma vez um espinheiro nos montes Líbanos mandou a seguinte... Meu Deus, olha só. Depois de consultar os seus conselheiros, o rei Amazias mandou mensageiros ao rei de Israel, tribos do norte, Jeoás, que era filho de Joacás e neto de Jeú, desafiando-o para uma batalha. Mas o rei Jeoás, tribos do norte, respondeu assim: uma vez um espinheiro nos montes Líbanos mandou a seguinte mensagem para um cedro: dê a sua filha em casamento para o meu filho. Mas um animal selvagem passou por ali e pisou em cima do espinheiro. De fato, você, Amazias, venceu os edomitas e por isso está todo orgulhoso. Alegre-se com a sua fama e fique em casa. Para que arranjar um problema que trará somente desgraça para você e para o seu povo? Mas Amazias não quis atendê-lo, pois era da vontade de Deus que Amazias e o seu povo fossem presos pelos seus inimigos por terem adorado os deuses edomitas. Então o rei Jeoás saiu com seus soldados e lutou contra Amazias em Bet-Semes, na região de Judá. O exército de Amazias foi derrotado e todos os seus soldados fugiram para casa. Joás prendeu Amazias em Bet-Semes e levou para Jerusalém, onde derrubou as muralhas da cidade desde o portão de Efraim até o portão da esquina, um trecho de mais ou menos 200 metros. Ele pegou toda a prata e todo o ouro que achou, pegou todos os objetos do templo que estavam sendo guardados pelos descendentes de Obed-Edom e todos os tesouros do palácio, e também levou reféns e voltou para Samaria. O rei Amazias de Judá viveu 15 anos depois da morte do rei de Israel, Joás, filho de Jeoacás. Todas as outras coisas que Amazias fez, desde o começo até o fim do seu reinado, estão escritas na história dos reis de Judá e Israel. Depois que Amazias se revoltou contra Deus, o Senhor, houve uma conspiração em Jerusalém para matá-lo. E por isso ele fugiu para a cidade de Laquis. Mas os seus inimigos o seguiram até lá e o mataram. O seu corpo foi levado de volta para Jerusalém num cavalo e foi sepultado nos túmulos dos reis na cidade de Davi. No lugar de Amazias, o povo de Judá pôs como rei seu filho Uzias, que tinha 16 anos de idade. Depois da morte do pai, Uzias reconquistou e construiu de novo a cidade de Elate. Uzias se tornou rei aos 16 anos de idade e governou 52 anos em Jerusalém. A sua mãe se chamava Jecolias e era da cidade de Jerusalém. Seguindo o exemplo do seu pai, Uzias fez aquilo que agrada a Deus, o Senhor. Enquanto Zacarias viveu, Uzias serviu a Deus fielmente, pois Zacarias o ensinou a respeitar o Senhor. Durante esse tempo, Deus o abençoou. Uzias fez guerra contra os filisteus e derrubou as muralhas da cidade de Gate, de Jamnia, de Asdod. Depois construiu cidades protegidas por muralhas perto de Asdod e em outros lugares da região dos filisteus. Depois, Deus o ajudou a derrotar os filisteus, os árabes que moravam em Gurbaal e os meunitas. O poder de Uzias aumentou
e a sua fama se espalhou até o Egito, e os amonitas lhe pagavam impostos. A fim de tornar mais fortes as muralhas de Jerusalém, Uzias construiu torres no portão da esquina e portão do vale, e no lugar onde a muralha faz esquina. Construiu também torres de vigia nos campos e abriu uma porção de poços, pois tinha muito gado, tanto nas planícies como nos planaltos de Judá. Tinha também homens trabalhando nas plantações de uvas e nas hortas das regiões montanhosas e nos campos férteis, pois se interessava pela agricultura. Uzias tinha um exército de homens prontos para a guerra. Eles, eles marchavam para a batalha em grupos organizados de acordo com as listas que estavam aos cuidados do escrivão Jeiel e do oficial Maazéias. O chefe desses dois homens era Ananias, um dos generais do rei. O exército era comandado por 2.600 chefes de famílias, todos eles soldados valentes. Eles comandavam um exército poderoso de 307.500 soldados, que estava à disposição do rei nas suas lutas contra os seus inimigos. Uzias armou seus soldados com escudos, lanças, capacetes, couraças, arcos e flechas, e fundas para atirar pedras. Em Jerusalém, os seus engenheiros construíram máquinas de guerra que eram postas nas torres e nas esquinas das muralhas, a fim de atirarem flechas e pedras grandes. A fama de Uzias se espalhou por toda parte, e ele se tornou muito poderoso, pois Deus o ajudava. Olha agora, quando se tornou assim poderoso, Uzias ficou cheio de orgulho, e essa foi a sua desgraça. Ele pecou contra o Senhor, seu Deus, pois entrou no templo para queimar incenso no altar do incenso. O grande sacerdote Azarias e 80 sacerdotes corajosos entraram atrás do rei e o enfrentaram, dizendo: Ó rei, o Senhor não pode queimar incenso ao Senhor Deus. Só tem esse direito os sacerdotes e os descendentes de Arão, que foram separados para esse serviço. Saia desse lugar santo, pois o Senhor pecou contra Deus, e por isso ele não vai abençoá-lo. Ao ouvir isso, Uzias ficou furioso com os sacerdotes. Ele estava ali no templo, perto do altar do incenso, segurando o queimador de incenso, e no momento em que ficou furioso, uma doença contagiosa de pele apareceu na sua testa. Azarias e os sacerdotes, vendo que ele estava com aquela terrível doença, o expulsaram imediatamente do templo, e ele mesmo tratou de sair depressa, pois o Senhor, Deus, o havia castigado. O rei Uzias sofreu dessa doença até morrer, e por ter ficado impuro, ele morava numa casa separada e ficou proibido de entrar no templo. Você vê, né? E essa doença de pele, lepra? O orgulho causa lepra. Sabe o que o orgulho faz? Impede a comunhão. Toda pessoa orgulhosa e soberba, ela será impedida de estar em comunhão. Por isso que Paulo recomenda até pessoas que não ouvem, que não dão atenção, que não reconhecem seus erros, são obstinados. Paulo diz, olha, nem sequer sentem à mesa com essas pessoas. Não tenham comunhão com esse tipo de gente. Parece loucura isso, né? Não ter comunhão com o irmão. Pois é, mas avarento, gente que ama dinheiro. Gente que ama dinheiro, ou se mede pelo que tem. Ou gente obstinada, que não ouve, que não arrepende, que não reconhece a instrução do corpo de Cristo, seja de um irmão, de dois irmãos, ou publicamente, a orientação é que essa pessoa seja impedida da comunhão. Por quê? Porque o espírito que essa pessoa carrega vai contaminar tudo. Faz sentido isso? Palavra de Deus. Você está percebendo aqui? O rei Uzias, ele se tornou tão soberbo, Deus era com ele. Mas em determinado momento, ele deixa de ouvir. Ele fica soberbo. E a pessoa que deixa de ouvir, ela está na posição de Deus. Por conta disso, ficou leproso. E por conta da lepra, a comunhão foi impedida. Ele não poderia mais se relacionar. Não poderia mais frequentar o templo. Não poderia mais estar entre o povo. Isso é um princípio. Orgulho impede a comunhão. Não dá para ter comunhão com gente orgulhosa. Não dá para ter comunhão com gente que não ouve. Orgulho, soberba, é que não ouve ninguém. Precisa ser impedido da comunhão. Era isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu. O seu filho, e por ter ficado impuro, ele morava numa casa separada e ficou proibido de entrar no templo.
O seu filho Jotão era quem mandava no palácio e governava o país. Todas as outras coisas que Uzias fez, desde o começo até o fim do seu reinado, foram escritos pelo profeta Isaías, filho de Amós. Uzias morreu e foi sepultado no cemitério dos reis de Jerusalém, mas não nos túmulos dos reis, por causa da sua doença. E o seu filho Jotão ficou no lugar dele como rei. Jotão tinha 25 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 16 anos em Jerusalém. A sua mãe se chamava Jerusa e era filha de Zadok. Jotão fez aquilo que agrada a Deus, o Senhor, seguindo o exemplo de Uzias, o seu pai. Porém, ele não cometeu o pecado de queimar incenso no templo, mas o povo continuou pecando. Foi Jotão quem construiu o portão norte do templo. Ele também fez muitas construções nas muralhas da cidade, no bairro chamado Ofel. Construiu cidades nas montanhas de Judá e as fortalezas e torres de vigia nas florestas. Lutou contra o exército do rei de Amon e o derrotou. Aí ele forçou os amonitas a pagarem todos os anos, durante 3 anos seguidos, 3.400 quilos de prata, 1.000 toneladas de trigo e 1.000 toneladas de cevada. Jotão foi ficando cada vez mais poderoso, porque seguia fielmente a vontade do Senhor, seu Deus. O resto da história de Jotão, as guerras em que tomou parte e as coisas que fez, tudo está escrito na história dos reis de Israel e de Judá. Ele se tornou rei aos 25 anos de idade e governou 16 anos em Jerusalém. Ele morreu e foi sepultado na cidade de Davi, e o seu filho Acás ficou no lugar dele como rei. Acás tinha 20 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 16 anos em Jerusalém. Acás não seguiu o bom exemplo do seu antepassado, o rei Davi. Pelo contrário, fez aquilo que não agrada o Senhor, o seu Deus. E seguiu o exemplo dos reis de Israel, tribos do norte. Fez imagem de metal do deus Baal. Queimou incenso no vale de Ben-Hinom. Chegou até oferecer, olha agora, chegou até oferecer os seus próprios filhos, queimando-os como oferta aos ídolos, de acordo com o nojento costume dos povos que o Senhor Deus havia expulsado da terra conforme os israelitas avançavam. Se percebe? Acás se torna rei do povo de Israel. E agora ele não obedece aos mandamentos do Senhor, se desvia do Senhor, ele serve a outros deuses ao ponto de oferecer os seus próprios filhos como sacrifício. 4. Acás também ofereceu sacrifícios e queimou incenso nos lugares pagãos de adoração, nos morros e debaixo de todas as árvores que dão sombra. Por isso o Senhor, o Deus de Acás, deixou que o rei sírio o vencesse. Os sírios derrotaram o exército de Acás e levaram muitos judeus como prisioneiros para Damasco. E Deus também deixou que Acás sofresse uma grande derrota na guerra contra o rei de Israel. Em um só dia, o rei de Israel, Peca, filho de Remalias, matou 120.000 soldados valentes do exército de Acás. Deus fez isso porque o povo de Judá havia abandonado o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Zicre, um valente soldado de Israel, matou Maacéias, filho do rei Acás. Matou também Azricã, o chefe do palácio, e Eucana, o primeiro-ministro do rei. Da terra de Judá, os israelitas levaram como prisioneiros muitos dos seus patrícios, isto é, 200.000 mulheres e crianças. Pegaram também muitos objetos de valor e os levaram consigo para a cidade de Samaria. Obed, um profeta do Senhor Deus, estava em Samaria e foi encontrar-se com o exército israelita que estava voltando para lá. Obed disse a eles: o Senhor Deus dos nossos antepassados ficou irado com o povo de Judá e deixou que vocês o derrotassem. Mas vocês mataram aquela gente com tanta raiva que Deus ficou sabendo disso. Agora, vocês estão querendo fazer com os homens e as mulheres de Judá e de Jerusalém que eles se tornem seus escravos. Será que vocês não sabem que vocês pecaram contra o Senhor, seu Deus? Portanto, ouça o que eu estou dizendo. Leve de volta os seus patrícios, esses prisioneiros que vocês trouxeram, pois Deus está muito irado com vocês. Então 4 das altas autoridades de Israel, isto é, Azarias, filho de Joanã, Berequias, filho de Mesilemote, Zeisquias, filho de Salom, e Amasa, filho de Adlai, também ficaram contra o exército israelita, contra o que o exército israelita tinha feito. E eles disseram: não tragam esses prisioneiros para cá. Já pecamos muito contra Deus, o Senhor, e o que vocês estão querendo fazer agora nos tornaria ainda mais culpados diante de Deus. Ele já está muito irado com a gente.
Aí os soldados israelitas largaram os prisioneiros e as coisas que tinham trazido de Judá, entregando-os ao povo e às autoridades. Os 4 homens já citados foram escolhidos para cuidar dos prisioneiros, das coisas que tinham sido trazidas de Judá. Eles pegaram roupas e sandálias e deram aos que precisavam. Depois deram de comer, de beber, a todos eles cuidaram. Em seguida levaram todos os prisioneiros de volta para sua terra e os deixaram em Jericó. Perdão. Depois deram de comer e de beber a todos eles e cuidaram dos seus ferimentos. Em seguida levaram todos os prisioneiros de volta para sua terra e os deixaram em Jericó, a cidade das palmeiras. Os que estavam muito fracos foram montados em jumentos. Então os israelitas voltaram para Samaria. Nessa mesma época, o rei Acaz mandou pedir socorro ao rei da Síria. Por mais uma vez, os edomitas tinham invadido o país de Judá e haviam derrotado o exército de Acaz e levado alguns prisioneiros. Ao mesmo tempo, os filisteus estavam atacando as cidades que ficavam nas planícies e no sul de Judá, conquistando Bet-Semes, Aijalon e Gederote, e também a cidade de Socó, Timna e Ginzo, com os povoados que ficavam ao redor. Tendo conquistado essas cidades, os filisteus começaram a morar nelas. Deus fez o país de Judá sofrer essa humilhação por causa do rei Acaz, pois ele havia levado o povo de Judá a cometer imoralidades e ele mesmo havia desobedecido a Deus o Senhor. O rei Tiglat-Pileser da Síria marchou com o seu exército contra Acaz e, em vez de ajudá-lo, deixou numa situação mais difícil ainda. Acaz pegou objetos de valor do templo, do palácio e das casas das altas autoridades e os deu ao rei da Síria. Porém, isso não adiantou nada. Quando as suas dificuldades aumentaram, o rei Acaz cometeu pecados piores contra Deus, o Senhor. Acaz era assim mesmo. Ofereceu sacrifícios aos deuses da Síria, mas esses mesmos deuses foram a causa da sua derrota. Ele disse: os deuses da Síria ajudaram o rei Sírio, portanto, vou lhes oferecer sacrifícios, e eles me ajudarão também. Mas eles trouxeram desgraça para o rei e para todo o país. Acaz pegou os objetos do templo e os quebrou em pedaços. Meu Deus! Fechou os portões do pátio do templo e mandou construir altares em todas as esquinas de Jerusalém. E mandou construir em todas as cidades de Judá lugares pagãos de adoração, onde se queimava incenso a deuses estrangeiros. Assim ele fez com que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, ficasse muito irado. Todas as outras coisas que o rei Acaz fez, desde o começo até o fim do seu reinado, estão escritas na história dos reis de Judá e de Israel. Acaz morreu e foi sepultado na cidade de Jerusalém, mas não nos túmulos dos reis, e o seu filho Ezequias ficou no lugar dele como rei. Finalizando então, vai até o 30, 29 e 30 então, vamos lá. Ezequias tinha 25 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 29 anos em Jerusalém. A sua mãe se chamava Abia e era filha de Zacarias. Seguindo o exemplo do seu antepassado, o rei Davi, Ezequias fez aquilo que agrada o Senhor. No primeiro mês do seu reinado, Ezequias abriu os portões do pátio do templo e mandou consertá-los. Tá vendo? Então, novamente começa agora a dar honra ao templo, reconstruir o templo, instituir o sacerdócio, realocar os levitas, sempre assim. Deus mandou chamar os sacerdotes e os levitas para uma reunião no pátio leste do templo e disse: os levitas, escutem o que eu vou dizer. Purifiquem-se a vocês mesmos e purifiquem também o templo do Senhor, o Deus dos nossos antepassados. Tire do templo tudo que é impuro. Os nossos antepassados foram infiéis ao Senhor nosso Deus. O rejeitaram e fizeram aquilo que considera mal. Viraram as costas para o templo, Deus, onde Deus mora, e deixaram de adorá-lo. Fecharam os portões do templo, apagaram as lamparinas e deixaram de queimar incenso e de oferecer ao Deus de Israel sacrifícios que costumam ser completamente queimados no altar que ficava em frente do templo. Por isso o Senhor ficou irado com o povo de Judá e de Jerusalém, e o que ele fez deixou todos chocados e horrorizados. E então todos começaram a zombar de nós. Como vocês bem sabem, os nossos pais foram mortos na guerra, e os nossos filhos, as nossas filhas e as nossas mulheres foram levados embora como prisioneiros. Agora resolvi fazer uma aliança com o Senhor, o Deus de Israel, para que ele pare de ficar irado conosco. Portanto, meus filhos, não sejam relaxados.
pois o Senhor os escolheu para que vocês o sirvam no templo, para que ajudem nos cultos de adoração e para que queimem incenso em honra dele. Estavam ali os seguintes levitas: do grupo de Coate, Maate, filho de Amazai, e Joel, filho de Azarias. Do grupo de Merari, Quis, filho de Abdi, e Azarias, filho de Jaalelel. Do grupo de Gerson, Zoá, de Zima, e Eden, filho de Joá. Do grupo de Elisafã, Sinri e Jeuel. Do grupo de Asaf, Zacarias e Matanias. Do grupo de Emã, Jeuel e Simei. Do grupo de Jedutum, Semaías e Uziel. Esses homens mandaram chamar os outros levitas, e todos eles se purificaram. Depois, de acordo com o que o rei, obedecendo a ordem de Deus, havia mandado, foram purificar o templo. Aí os sacerdotes também entraram no templo para purificá-lo. Tiraram de lá, de dentro, tudo que era impuro e levaram para o pátio. E dali os levitas levaram para fora da cidade até o vale de Cedron. Começaram a purificação no primeiro dia do primeiro mês. No dia 8 já haviam chegado até a sala da entrada do templo. Trabalharam mais 8 dias e no dia 16 terminaram a purificação do templo. Então foram ao palácio para falar com o rei Ezequias. E disseram: purificamos o templo todo, incluindo o altar onde os sacrifícios são queimados, com todos os seus objetos, e a mesa para os pães oferecidos a Deus com os seus objetos. Também fomos buscar os objetos que o rei Acaz, por ser infiel a Deus, havia jogado fora durante seu reinado. Nós os purificamos e colocamos em frente ao altar de Deus, o Senhor. No dia seguinte, Ezequias se levantou bem cedo, mandou chamar as altas autoridades de Jerusalém e foram juntos ao templo. Ezequias mandou que trouxessem 7 touros novos, 7 carneiros, 7 ovelhas e 7 bodes, a fim de oferecê-los como sacrifício para tirar os pecados da família do rei e do povo de Judá e para purificar o templo. Então ordenou que os sacerdotes, os descendentes de Arão, oferecessem os animais no altar. Primeiro os sacerdotes mataram os touros novos, pegaram um pouco de sangue e borrifaram no altar. Depois fizeram o mesmo com os carneiros e ovelhas. Em seguida pegaram os bodes, que eram sacrifício para tirar os pecados, e os levaram ao rei e às outras pessoas para que colocassem as mãos na cabeça deles. Então os sacerdotes mataram os bodes e despejaram o sangue ao pé do altar como sacrifício para tirar o pecado de todo o povo, pois o rei havia ordenado que o sacrifício, que era completamente queimado, e o sacrifício para tirar o pecado fossem oferecidos em favor de todo o povo de Israel. Ezequias obedeceu a ordem do rei Davi e a ordem que o Senhor Deus tinha dado por meio de Gade, profeta do rei, e do profeta Natã. E ele pôs no templo os levitas com os seus pratos musicais, harpas e liras. Os levitas estavam ali de pé com aqueles instrumentos musicais que Davi havia mandado usar, e os sacerdotes tinham trombetas. Ezequias ordenou que oferecesse no altar o sacrifício que ia ser completamente queimado. E logo que o sacrifício começou, todos começaram a cantar hinos de louvor a Deus, o Senhor, acompanhados pelas trombetas e pelos outros instrumentos musicais. Todos adoraram a Deus, e os hinos e o toque de trombetas continuaram. E os hinos e o toque de trombetas continuaram até que o sacrifício terminou. Em seguida, o rei e todas as outras pessoas se ajoelharam e adoraram a Deus. O rei e as altas autoridades disseram aos levitas que cantassem ao Senhor os cânticos compostos por Davi e pelo profeta Asaf. Cantaram cheios de alegria e depois se ajoelharam e adoraram a Deus. Então Ezequias disse ao povo: vocês se dedicaram ao serviço de Deus, o Senhor, portanto venham ao templo e ofereçam sacrifícios como oferta de gratidão a Deus. O povo fez o que o rei mandou, e alguns, por vontade própria, apresentaram sacrifícios para serem completamente queimados. Para esses sacrifícios, ofereceram a Deus 70 touros novos, 100 carneiros e 200 ovelhas. Para as ofertas de gratidão, foram oferecidos 600 touros e 3.000 carneiros. Não havia sacerdote em número suficiente para tirar a pele dos animais. Não havia sacerdotes em número suficiente para tirar a pele dos animais que estavam sendo sacrificados, e por isso os levitas os ajudaram até terminar o sacrifício. A essa altura, outros sacerdotes já se haviam purificado. Os levitas estavam mais dispostos a se purificarem do que os sacerdotes. Além dos muitos animais que foram completamente queimados, houve também a oferta da gordura dos animais oferecidos como ofertas de paz. E houve as ofertas de vinho que acompanhavam os sacrifícios que eram completamente queimados. Assim começou de novo o culto no templo. Ezequias e todo o povo ficaram
alegres com o que Deus havia feito por eles, pois tudo isso aconteceu muito depressa. Capítulo 30, então, e aí a gente finaliza aqui o devocional. Depois disso, o rei, olha, olha que interessante, o último versículo aqui. Ezequias e todo o povo ficaram alegres com o que Deus havia feito por eles, pois tudo isso aconteceu muito depressa. A restauração, certo? O templo foi restaurado. Isso tudo aconteceu muito depressa. Percebe algo com isso? Tempo da restituição. E quando é o tempo da restituição, acontece tudo muito depressa. Só quero lembrar você que este ano, no ano da restituição, as coisas acontecerão depressa. Depois disso, o rei Ezequias, olha agora, enviou mensageiros por toda a terra de Israel e de Judá e mandou cartas para o povo das tribos de Efraim e de Manassés, convidando todos para virem ao templo em Jerusalém, a fim de comemorar a festa da Páscoa, em honra ao Senhor, o Deus de Israel. O rei e as altas autoridades, os moradores de Jerusalém, tinham concordado em comemorar essa festa no segundo mês do ano, porque não podiam trazê-lo no tempo marcado, isto é, no primeiro mês. Isso porque os sacerdotes que se haviam purificado eram poucos, e o povo não se havia reunido em Jerusalém. O rei e o povo acharam bom o seu plano. Resolveram espalhar a notícia pelo país inteiro, desde a cidade de Berseba, no sul, até a tribo de Dan, no norte, convidando todos para virem a Jerusalém a fim de tomar parte na festa de Páscoa, em honra ao Senhor, Deus de Israel, pois já fazia muito tempo que a Páscoa não era comemorada de acordo com o que estava escrito na lei. Os mensageiros obedeceram à ordem do rei e levaram cartas do rei e também cartas das altas autoridades por toda a terra de Israel e de Judá. Elas diziam assim: povo de Israel, voltem para o Senhor, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, e assim ele voltará para vocês que escaparam do poder dos reis da Síria. Não sejam como seus antepassados e como seus patrícios, que foram infiéis ao Senhor, o Deus dos nossos antepassados. Foi por isso que ele os destruiu, como vocês estão vendo. Não sejam teimosos como seus antepassados, mas sejam obedientes ao Senhor. Venham ao templo que ele separou para a sua adoração, para sempre, e adorem a Deus a fim de que ele pare de ficar irado com vocês, se vocês voltarem para Deus. Então os inimigos que levaram os seus parentes e os seus filhos como prisioneiros terão pena deles e os deixarão voltar para casa. Por isso o Senhor nosso Deus é bondoso e misericordioso e os aceitará se vocês voltarem para ele. Os mensageiros foram por todas as cidades da tribo de Efraim e de Manassés, chegando até o território da tribo de Zebulon, no norte. Mas todos riram e caçoaram deles, meu Deus. Porém, algumas pessoas das tribos de Asser, de Manassés, de Zebulon, se arrependeram e foram até Jerusalém. E em Judá, Deus fez com que todo o povo cumprisse o que o rei e as altas autoridades tinham ordenado, obedecendo à ordem de Deus, o Senhor. Portanto, no segundo mês do ano, muitas pessoas foram a Jerusalém comemorar a festa dos pães sem fermento. Era uma multidão enorme. Pegaram os altares onde eram oferecidos sacrifícios e também os altares onde era queimado o incenso e os jogaram no vale de Cedron. No dia 14 do segundo mês, mataram os carneiros para a festa da Páscoa. Os sacerdotes e os levitas ficaram com vergonha e por isso se purificaram e levaram ao templo sacrifícios para serem completamente queimados. Foram para os seus lugares no templo, de acordo com o que mandava a lei de Moisés, homem de Deus. Os levitas davam o sangue dos animais aos sacerdotes e estes borrifavam o altar. Ali havia muitas pessoas que estavam impuras e por isso os levitas precisavam matar os carneiros que essas pessoas ofereciam, a fim de dedicá-los a Deus, o Senhor. Pois muitas pessoas das tribos de Efraim, de Manassés, de Zacar, de Zebulon haviam comido o jantar da Páscoa sem terem se purificado, como manda a lei de Deus. Mas Ezequias orou em favor delas, dizendo: ó Deus bondoso, perdoa a todos os que com todo o coração te adoram a ti, o Senhor, o Deus dos nossos antepassados. Perdoa-os, ó Senhor, e ainda que eles não se tenham purificado de acordo com a lei do templo, o Senhor Deus atendeu o pedido de Ezequias e perdoou o povo. Durante 7 dias, todos os israelitas que estavam em Jerusalém comemoraram com grande alegria a festa dos pães sem fermento.
Todos os dias os sacerdotes e os levitas louvaram a Deus, tocando bem alto os instrumentos musicais sagrados. Ezequias elogiou todos os levitas que haviam dirigido tão bem o culto de adoração durante 7 dias. Todos tornaram parte na festa, apresentaram as ofertas de paz e louvaram ao Senhor, o Deus dos seus antepassados. Aí concordaram em festejar mais 7 dias, e assim fizeram com muita alegria. O rei Ezequias deu ao povo 1.000 touros novos e 7.000 carneiros, e as altas autoridades deram 1.000 touros novos e 10.000 carneiros para a festa, e muitos sacerdotes se purificaram. Assim, todo mundo ficou alegre, o povo de Judá, os sacerdotes, os levitas, as pessoas que tinham vindo da terra de Israel e os estrangeiros que moravam em Israel e em Judá. Houve grande alegria em toda a cidade de Jerusalém, pois desde o tempo de Salomão, rei de Israel, filho de Davi, nunca havia acontecido uma coisa assim. Uau! Os sacerdotes e os levitas, de pé, pediram as bênçãos de Deus para o povo. E Deus, no seu santo lar no céu, ouviu a oração e atendeu o pedido deles. Amém? Interessante, né? Porque sempre que há a instituição da Páscoa, isso aponta para o anúncio, né? A mensagem que anuncia a morte do Cordeiro. O Cordeiro que tira o pecado do mundo. Sempre que há alguém que anuncia Cristo, declara Cristo, que confia na obra da cruz, há festa e redenção. Há uma alegria liberada. Foi isso que aconteceu. Ezequias então institui novamente ali, chama os sacerdotes, chama os levitas, institui a festa da Páscoa. E há uma alegria e a bênção de Deus recai sobre o povo. E há muito tempo isso não era feito em Israel. Ezequias reconstruiu agora e anunciou novamente a Páscoa do Senhor. O que eu acho interessante é porque, mais uma vez, os levitas aqui estão cantando e adorando. Nós vimos no capítulo 20 de Crônicas, né? Que o Senhor disse, olha, a guerra não é de vocês, é minha. E aí os levitas começaram a adorar. Enquanto os levitas adoravam, o Senhor deu a vitória para eles. Mais uma vez, aqui fica marcado que o louvor sempre vai à nossa frente. Em tempos de guerra, precisamos louvar ao Senhor, anunciar a obra da cruz. Você tem alguns desafios, você está em alguns desafios, nós precisamos atentar à palavra. Eu acho interessante porque Deus sempre libera uma palavra antes de nós enfrentarmos, Deus sempre nos prepara, Deus sempre nos instrui, Deus sempre revela, Deus mostra, Deus dá as armas certas, né? E eu percebi aqui que nesses últimos dias, últimas semanas, tantos desafios, né, têm se levantado contra nós. São temporadas, são desafios diferentes, sempre assim. E existem aquelas guerras individuais e guerras coletivas. Existem ataques individuais e ataques coletivos. Eu só quero lembrar você que você está guardado. E no momento da guerra, nós precisamos usar as armas que Deus já nos deu. E nesses dias em que tem aparecido muita enfermidade, né? Se Satanás não nos atinge diretamente, tenta atingir os nossos pequenos, né? Os nossos pequeninos. E tenta atingir os nossos pequeninos. A gente percebeu aí o pequeno Miguel, né? Da irmã Carol, contraiu aí uma pneumonia, né? A gente está acompanhando essa situação, colocamos no grupo, estamos orando, né? Peço que você levante sua voz em oração, né? Pela vida do nosso pequeno. Ontem, nosso irmão Franco, de uma forma muito, muito selvagem, né? Muito repentina, o paizinho do nosso irmão Franco faleceu. Então, ele teve que ir ontem e acabou agora pela manhã sepultando o seu paizinho, né? Então, a gente ora e pede que o Espírito Santo console seu coração. E ele pôde, né, também carregar uma mensagem de consolo e esperança lá para sua família. Nós pedimos, né, eu peço que a sua oração sobre a vida do nosso irmão, sobre a vida da Fábio também,
Porque são, sabe, são tribulações que vêm, são desafios que vêm, são experiências para todos nós que vêm, que vai chegar para todo mundo. E precisamos estar fortalecidos, e é a palavra que nos fortalece. Então, irmão Franco, para essa situação, a irmã Carol agora que já está no hospital, deixa eu só lembrar aqui, ela me falou, eles estavam tentando um leito, e aí foi conseguido o leito, ele já está bem, já está sendo acompanhado. Deixa eu lembrar aqui. Clínicas, tá? Está no hospital de clínicas, está sendo acompanhado, o Miguel está lá, agora sendo medicado. E agora nós continuamos orando e crendo na cura e na recuperação do pequeno. A minha casa também, a gente está um desafio aí, algumas 2 noites já, que a gente passa quase em claro, assim, e bem desafiador, e daí o dia também, com os nossos pequenos. E agora a gente percebeu no Benhur, né, ele rejeitando o leite, rejeitando e muito incomodado, e aí ao mesmo tempo ficava com fome, enfim. E aí a gente foi percebendo que na pelezinha dele, no corpinho dele, saiu manchas no corpo, muitas manchinhas no corpo. E aí até a gente está aqui desde, além da madrugada ser desafiadora, a gente está aqui desde cedo. A gente está aqui tá ali, eu nem sei cadê o pequeno, tá ali. Aqui a Luana tá ali. A gente está em atendimento aqui no hospital. E então são as nossas guerras, né? Os nossos desafios. Mas eu quero lembrar você que Deus já nos deu as armas para nós lutarmos. Nós vencemos as nossas guerras louvando ao Senhor. Eu quero que você, hoje, na unidade do corpo de Cristo, não tenha dó, não. É compaixão. E a compaixão nos lança em fé. Nos faz pegar a espada, que é a palavra, que é o louvor, e nós declararmos. É assim que nós vencemos as nossas guerras. Amém? A dó faz a gente ficar imóvel, imobilizado, sem saber o que fazer. Mas a compaixão nos leva, nos move, nos movimenta em usarmos as armas espirituais, porque a nossa guerra não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades. E Satanás, eu tenho percebido, se levante, tentando atingir com doença, né, enfermidades, né? Muitos de nós. Mas o louvor vai à frente. Nós vencemos louvando ao Senhor. Eu vou pedir que o Ali, ou alguns irmãos que estejam aí, coloque aquele louvor que eu coloquei ali no grupo. O louvor que eu coloquei ali no grupo. Vou lembrar aqui. É Clamo Jesus, né? Clamo Jesus. Tem como colocar? Algum irmão que esteja controlando. Isso. Amém. Eu gostaria que durante essa canção você orasse. E você adorasse o Senhor. Porque enquanto nós adoramos, o Senhor se move em nosso favor. Enquanto nós adoramos, os nossos inimigos são derrotados e vencidos. Jesus, quero Amém? declarar teu Faça a sua oração. nome Ore pela sua casa, pela sua família, sobre por esses irmãos, toda pelo mente pequeno e Miguel, coração. pelo Benhur, pelo Espírito Santo Consolador que console o nosso irmão Franco, a Fábio e todos os nossos outros irmãos. Faça a sua oração. Jesus, quero declarar teu nome, quebrando os vícios dessa geração.
Declaro que há esperança e liberdade. Clamo Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vence o dia. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda alma em depressão, ansiedade e medo saiam agora. Clamo Jesus, teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vence o dia. Teu nome é poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vence o dia. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão ele vai trazer sua luz. Sobre sua família clame o santo nome Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão ele vai trazer sua luz. Sobre sua família clame o santo nome Jesus. Teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vence o dia. Teu nome é Jesus, quero declarar teu nome, sim, Senhor, sobre toda alma em depressão, ansiedade e medo saiam agora. Clamo Jesus. Clamo esse nome, nome poderoso, nome sobre todo nome. Nada resiste ao nome de Jesus. Por isso nós levantamos o nome de Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família clame o santo nome, o nome poderoso, o nome poderoso, o nome poderoso de Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus.
Amém. Franco tá por aí? Sim, pastor. O Espírito Santo continue te consolando, né? E fazendo que da fraqueza saia a força. E no momento do dia mau, do dia da dor, a gente experimente de uma paz que excede todo entendimento. Amém, pastor. Sei que tu já foi usado aí para ser um bálsamo. E sabemos que isso não vem de nós, é o Senhor. É a Amém. força que vem do Senhor, a força que vem da sua palavra. É uma unção, é algo que está para além de nós. E são essas experiências que nos amadurecem em Deus também. E antes a gente não se imaginava nessa posição. Mas como falamos ontem, né? Talvez a gente não perceba, mas nós já não somos mais os mesmos. Amém. Amém. Quem olha de fora diz, nossa, mas a gente muitas vezes diz, não, mas eu sou a mesma pessoa, sinto igual, mas quem está do lado de fora, ou do outro lado, está percebendo, não, mas não é mais o mesmo. Amém. Algo mudou. Que o Senhor te console teu coração, conforte, te fortaleça nesses dias, te use também para ser um canal de vida e de consolo para tua família também. Amém, pastor. Sentimos Graças a você. sentimos a tua dor, né? E temos compaixão, mas sabemos também que o teu paizinho está salvo, né? Tu comentaste que liberou perdão sobre ele, que tu pregou o evangelho para ele. Amém. É isso, nós precisamos fazer isso, para que no dia da morte nós tenhamos uma esperança da salvação. Amém, pastor. Amém? Amamos Amém. a tua vida, viu? Estamos Amém. te esperando de Graças a volta aqui. Amém. Amo vocês, pastor. Grato pela vida do senhor aí, tá? O senhor, ele vai confortar nosso coração aqui, da minha mãezinha, meu, da Fábio, todo mundo, da minha irmã, né? Ele é o nosso conforto, nosso consolador, pastor. Nossa esperança, né? Amém. Amém, meu irmão. Amém. A Carol também está lá mais uma vez, né? Só atualizando, a Carol está lá no hospital com o Miguel. E tá bem, agora tá quadro estável, certo? Ele contraiu uma meu Deus, me fugiu agora, um minuto. Pneumonia, né? E aí tava com um pouquinho de água no pulmão, enfim, mas agora já está sendo medicado e agora só a questão de administrar a medicação e o tempo, né, de recuperação. Estava no soro e conseguiram um leito, né? Eles estavam no posto, daí conseguiram um leito, está lá. Então continuamos orando, né? E logo veremos aí a bondade de Deus manifesta mais uma vez, tá? E o Benhorzinho, a gente está fazendo exames aqui, porque apareceu então, como eu falei, essas manchas na pele e chorando 2 dias assim, chorando direto e parece que tem dor e daí é muito às vezes é complexo de identificar, porque pode ser uma cólica, pode ser uma cólica, pode ser a questão de fome, né? Tá chorando, mas daí não quer um leite, ele estava rejeitando o leite que a gente estava dando, queria o peito, mas daí só isso não dava conta, enfim. E aí começou a aparecer essas manchinhas na pele, que pode ser inúmeras coisas, pode ser intolerância a alguma coisa, pode ser um vírus, pode ser, enfim. E a gente está fazendo exames aqui, mas como falamos ontem, né? Falamos sobre isso. Deus pode usar médicos, Deus pode usar medicamentos, tudo isso, mas o que nós cremos é que Ele é a nossa cura. É Ele que cura. E nós primeiro declaramos
que Ele é o nosso descanso, que Ele é quem cura. O resto tudo é paliativo. O resto tudo é só canal, é só meio. Mas quem restaura, quem cura, quem regenera, quem dá vida é o Senhor. E nós descansamos. Nós descansamos. Amém? Então continuamos orando e caso alguém mais esteja enfermo aí, só nos fale. E nós estamos orando e declarando. Logo, logo veremos a manifestação daquilo que já nos foi dado. A cura já está liberada, está tudo pronto. Veremos a manifestação da bondade de Deus. Amém? Bom domingo para você, uma boa tarde para você. Na medida que as coisas foram acontecendo, a gente vai atualizando a família, né? Mas, sobretudo, descanse seu coração, que Deus está no controle de todas as coisas. Não nos desesperamos. Não nos desesperamos. Não somos como o mundo. Nós temos em quem confiar. Amém? Graça e paz. Boa tarde para você. Ele vai trazer sua luz sobre sua família. Clame o santo nome, Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vence. Jesus, quero declarar teu nome, sim, Senhor, sobre toda alma em depressão, ansiedade e medo saiam agora. Clamo Jesus.